Estamos aqui para mais um episódio do Fala Bem. Vocês já me conhecem, eu sou Lívia Montenegro, diretora da Prática Profissional e do Trabalho da Enfermagem da ABEM. Na tarde de hoje, que está uma tarde linda em Curitiba, eu sempre dou sorte quando eu estou aqui no Fala Bem, que sempre tem um sol maravilhoso lá fora, que é difícil aqui em Curitiba, né? Mas nessa tarde muito especial, nós temos uma conversa incrível e muito esperada por todos nós. Estamos recebendo nesta tarde a professora Imiraci Pollack, que é enfermeira, é doutora em filosofia e, dentre tantas atividades e inúmeros cargos, foi professora também aposentada na UFPR. Então, para esta tarde, o nosso assunto vai girar em torno de uma conversa sobre filosofia, cuidado, saúde, política e economia para trabalhadores e para uma nova geração também de profissionais da área da saúde. Boa tarde, professora Imiraci. Boa tarde, Lívia. Prazer em revê-la. Muito obrigada por estar aqui. Ex-aluna. Obrigada pela equipe de saúde pública, da Escola de Saúde Pública, que está aqui para dar esse suporte na nossa fala a outros colegas que eu espero que ouçam, que assistam, e outros profissionais também, porque eu acho que nós estamos no sistema, nós não estamos a enfermeira do hospital, a enfermeira da saúde pública, nós fazemos parte do global. Exato. E a minha fala hoje vai ser direcionada a esse profissional do global, da sociedade globalizada. Ai, que bom! Olha, eu estou muito ansiosa para te ouvir. E eu acho que o primeiro assunto, assim, que me vem à cabeça é pensar que hoje a gente tem uma sociedade diferente de um tempo atrás. Você vê, se a gente parar para pensar, nós temos aí inúmeras tecnologias, novos formatos de trabalho, novos modelos assistenciais, novos modos de se comportar em sociedade. E como é que a senhora vê isso agora, assim, no século XXI? Que características um profissional precisa apresentar para se encaixar, para estar nesse mundo? Lívia, quando eu comecei a me preparar para esse momento, eu senti um certo saudosismo do ontem. Do ontem. Eu pensei, a gente não tinha, na minha infância, por exemplo, nós não tínhamos luz, hoje em dia nós temos energia eólica, energia solar, o mundo todo, entendeu? Lutando e brigando por luz elétrica. A gente não sabia nem o valor disso. Eu ficava ouvindo... E a sustentabilidade disso tudo. A gente ficava ouvindo, sabe o que, Lívia? A rádio, aquele rádio S, né? Aquele rádio que tinha antigamente, no rádio que você usava para saber a notícia do mundo, eu ficava ouvindo. Nós ouvimos tudo do mundo através do rádio. Sim. 5 horas da tarde, o ventilador do teto. Sem imagem, sem nada. Depois veio a televisão preto e branco, depois veio a colorida, e foi avançando, e foi avançando. Então, o século que nós estamos inseridos, essas mudanças tiveram início lá no século passado, no século XX, mas não com essa ênfase, com essa magnitude. Hoje em dia, esse século, eu espero até, se não tiver muita força, é o século do caos. É muito um turbilhão de mudanças. Dizem que muitas mudanças e mais rápidas, ainda agora, né? E rápidas. Mas como o Castorides diz, do caos, você chega no fundo do poço, você dá o salto. É isso que eu acredito que a gente vai dar o salto. Precisa de uma crise para a gente avançar. Para você crescer e sair, exatamente. Porque você vê a evolução na área tecnológica, na área social, na área política, na área econômica, e natural do ecossistema. A gente tem mudanças aceleradas. E as pessoas ficam até prejudicadas porque não têm nem condições de absorver esse volume de informação que chega. Sim. Né? Então, por isso, eu gostaria que a gente abordasse a questão de um ponto de vista de que trabalhador é esse. Não só o trabalhador de saúde, mas o profissional geral. O profissional que está aqui no ser humano, entendeu? O profissional que está na Câmara, o profissional que está discursando, entendeu? Do programador.
profissional esse que nós temos? Porque esse contexto todo vai trazer exigências, né? Claro. E nós, enquanto enfermeiros, não podemos pensar só no cuidado dentro do hospital, dentro da unidade de saúde. Nós temos que estar articulada, conectada com isso, para poder a gente fazer proposições de mudanças nisso. Porque se há de convir que o corpo, a doença, os corpos enfermos adquiriram doença onde? Social. A fábrica, a falta de saneamento, a fome. Informação demais. Informação em excesso. Novos relacionamentos gerando um estresse tremendo, entendeu? Naquela época da pandemia, depois da pandemia, nunca teve tanto desquite no país, divórcio, com pessoas mais de 50 anos. Por quê? Outra modalidade de trabalho. Sim. Você voltou para dentro de casa, fica cara a cara com o seu parceiro, coisa que você não fazia. Tem que ter muita inteligência, muita emocional. É isso aí. Para superar esses desafios. Então, é um século que tem muitos desafios, muito, em todas as dimensões. Então, todos nós vivemos sob pressão social, pressão política. E preocupa, principalmente na questão de política, é a tendência que nós estamos vendo de destruição da infraestrutura tecnológica e social, de saúde, que foi criada no pós-guerra. Nós estamos vendo estrutura da ONU. Quantas coisas faz na ONU por causa de um país ou outro, anula tudo, entendeu? Não avança. Aos AIDS, tratamento, financiamento para as doenças crônicas dos países. Descobre que agora paga não sei o quê. Não. Com esse volume de informação, ficou mais fácil realmente a transparência, não tem a menor dúvida. E o Brasil, outro dia eu fiquei até chocada, nós estamos no centro, sei lá, de corrupção. Tem uma análise do perfil de corrupção do país. Nós baixamos, né? A percepção de corrupção do país. Exato, a percepção da corrupção. Mas, como tudo que é negativo tem um lado positivo, nós estamos tomando consciência do que está acontecendo. E nós, enquanto enfermeiros, pegamos esses corpos enfermos para o nosso cuidado, para o nosso lado, para o nosso aconchego, desconhecendo quem é esse sujeito, desconhecendo quem é esse corpo. Daí a importância de nós termos professores, docentes, em todas as dimensões, que compreendam a realidade socioemocional desse corpo que a gente cuida, desse corpo que a gente ensina, desse curso que a gente dá suporte. Nós não conhecemos. Nós não conhecemos de onde ele vem, o que é que ele pensa, o que é que ele quer. A gente descarrega, você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. Tudo prescrito. Tudo prescrito, mas prescrito de uma forma sem não respeito ao outro. Sem Exatamente. respeito ao outro. O outro não sabe o que está prescrevendo. Você vê, por exemplo, o SUS não tem interesse de modificar, mas o SUS tem que rever quando chega um cliente lá que senta, está no sistema, não está no sistema, você tem que ficar falando tudo que você sente. Cadê? Porque nós enfermeiros, quando nos aliamos com os programadores, com as pessoas de computação da internet, para nós fazermos prontuários personalizados. Sabe, professora, que agora você tocando nesse assunto, né, eu estou aqui pensando, olha só, então com esse volume de tecnologia, com esse volume de informação, por um lado tem algumas problemáticas, mas por outros também desafios importantes que a gente precisa avançar, especialmente na área da enfermagem, né? E quando a gente vai nesses serviços de saúde, ao invés das pessoas utilizarem isso num formato positivo, para que esse atendimento fique mais humanizado, pelo contrário, elas estão utilizando com foco no sistema, com foco naquela situação de informática, naquele contexto que o serviço impõe, sem levar em consideração as pessoas. O social não é. E o social. Isso. Por isso é que é importante que que o docente, de qualquer área de conhecimento, conheça a realidade social e emocional do seu cliente, do sujeito que está sob a sua atenção. Porque eu não posso pegar um aluno, descarregar não sei quantos conteúdos, ele chega em casa, não tem uma internet, ele não tem uma luz, ele não tem um conforto. Então, a gente tem que saber
com quem nós estamos lidando. Temos que sair das paredes, gente, não tem mais como ficar trancado em sala de aula. Seja no setor da economia, seja no setor da educação, hoje a sociedade está exigente a ponto de ela avaliar os serviços que consome, onde quer que esteja. Na área da saúde não tem sido diferente, então a voz das pessoas está sendo apresentada em todos os sistemas. O que eu estou percebendo, talvez, é que a gente precisa que esses profissionais, seja da área da saúde ou outros, utilizem esse dado, essa informação, para pensar nos seus processos de trabalho, a oferta. O seu saber fazer, entendeu? Ele precisa disso, para que ele possa fazer projetos, planejamento. Sim. Nós falamos de planejamento da assistência. Isso devia ser uma coisa macro dentro de um hospital, de uma unidade de saúde. Isso. Devia ser um planejamento estratégico. A instituição devia estar envolvida nisso. Além da gente fazer esses projetos, executar tanto está presente no estratégico, está presente no tático, está presente no operacional, e registrar isso. Nós não registramos. Nós andamos no automático. Exato. Eu dizia o seguinte, que nós, enfermeiras, às vezes parecemos, desculpa, entre aspas, um cachorrinho pobre, correndo para lá e para cá nos corredores. Você não pega um prontuário completo com a história de alguém. Sua ação modificou? Isso. Qual foi o resultado que você teve nisso? Tem que ter avaliação. E outra coisa, tem que ter descoberta do outro. A gente não se preocupa em descobrir quem é o outro. Então, por exemplo, nosso encontro de hoje aqui, nem você vai sair, a Lívia que entrou, os nossos parceiros que estão nos ouvindo aqui não vão sair também dos mesmos que nos ajudaram, e eu também não vou sair, a mesma Miraci que cheguei aqui. Então, a gente tem que descobrir, a gente cresce com o outro. O Sartre dizia, o outro é meu inferno. Merleau-Ponty dizia, o outro é meu complemento. E Buber dizia o quê? O outro é o meu ONU. Em cima de eu tu tem um ONU. Então, o outro é isso. O outro, esse objeto do nosso trabalho, é aquilo que a gente tem que ser aguerrida, como enfermeiras, advogadas deles, gestoras, procurando financiamento para melhorar assim. Por que não? Por que não? Claro. O serviço está falido. Está falido por quê? Por causa de uma coisa chamada corrupção. Então, a gente tem que dizer para o nosso aluno que existe corrupção. Eu voto em fulano, voto em outro problema da política aí. É a bendita polarização. Está todo mundo manipulado. Ela vai cerebral, é feita. Ela vai cerebral. Tanto de um lado quanto do outro. Sim, parece até proposital, para a gente ficar inerte e as coisas irem acontecendo, né? Mas é. Aí a TV de televisão X e tal, a TV X e Y. Então, não tem isso. Você tem que ter... Saber o que você quer, para onde você vai. É a questão do pensamento crítico. A professora, te ouvindo assim, né? Quem me conhece sabe que os meus olhos devem estar brilhando com as suas palavras, né? Porque realmente não foge muito daquilo que eu também acredito, né? Mas para esses profissionais também conseguirem estar nesse lugar, com esse mundo contemporâneo, com tantas novidades, eles não vêm sozinhos. Eles passam por um processo de formação profissional. Eles têm pessoas as quais influenciam o modo de ser deles, nas quais eles se espelham. Então, eu fico aqui pensando como é que fica o contexto da formação profissional nessa situação. Quando eu te digo que nós temos que conhecer e diagnosticar de onde esse cara vem e de onde nós também viemos como formadores, é importante ver isso. O que é que ele vai passar? Não é o que ele quer passar, o que é que ele precisa. Não é só a universidade. Você falou muito bem a questão da formação, desde a escola. Nós temos que ter outro modelo de escola primária. Nós temos que deixar nossos alunos brincando, nossos alunos trabalhando, brincando coletivamente, colaborando com o outro, dividindo as coisas. Por quê? Esse sujeito que chega para nós, ele deu que modelo? O modelo da escola, o modelo da família, o modelo da igreja, o modelo da religião e o modelo da universidade. É como diz o Foucault. Quem destrói o homem são 3 grandes sistemas. É a igreja, é a família e a religião. Destrói. Porque despenca um bocado de coisa de outro período, não atualiza aquela informação e você tem que seguir aquilo. Senão é pecado. Senão você é um herege, é excomungado. Não é isso, gente.
Eu não preciso ser disso nem disso. Eu preciso ser centro. Eu preciso ver o que é melhor para o meu contexto, não para mim, para mim assim, para o meu contexto. E cada um tem que inserir a mudança, por menor que seja. Mas se cada um pode dar um passo de formiguinha, um passo de formiguinha, um passo de formiguinha, nós vamos aprender, sim, a conviver com a internet, a conviver com o mundo dos robôs. Daqui a pouco você vai ter robô na saúde lá, dando medicação para doente, controlando doente. É outra linguagem. É o problema da comunicação. Você tem que ser um profissional que se comunique bem, tanto oral, como escrita, como digital. Você tem que transitar. E você vai ver o seguinte, como eu te falei, que nós estamos conectadas. Aí você vai ver como a mudança tecnológica interfere na social, interfere na natureza, interfere na política, interfere na economia. Tudo gravita em torno da questão chamada poder é dinheiro. Agora acontece o seguinte, que esse dinheiro tem que ser conduzido para onde? Para o bem-estar do homem. O homem é um homem... Aumentar o nível de saúde. Tem que ser feliz. Para ambientes compartilhados, para a felicidade, exato. Então, se você puxar, entendeu, para o profissional, o que é preciso? Com a tecnologia veio o quê? O desemprego. Por quê? Ele está precisando, o mercado está precisando de pessoas qualificadas, não só com a técnica, mas pessoas que tenham determinadas habilidades que eu vou falar a seguir, quais são. Você tem que estar preparado para isso, não é porque eu tenho a técnica aqui, eu sei fazer isso daqui, eu não preciso ir atrás, por exemplo, da Renata, para a Renata me dizer como é que eu posso botar isso para fora. Entende? Eu preciso do outro, porque o homem nenhum, ninguém é uma ilha, nós temos que ser arquipélagos. Tem que ser arquipélagos, nós temos que fazer isso. Nós não temos que isolar o que eu sei, porque, como você falou, nós temos novos desafios, tanto na política, na corrente do desemprego, dos relacionamentos, porque quando tudo é digital, você faz isso, você faz aquilo, parece uma coisa fragmentada. E o cuidado não pode ser fragmentado. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ou você trabalha com o coletivo... Cada vez está mais, viu? O desafio fica mais complexo e mais complexo. Então, a falta de qualificação profissional está levando ao desemprego. E se nós, na enfermagem, não tivermos cuidado de preparar o nosso enfermeiro em questão da digital, nós vamos perder o emprego também. Sim. Porque o programador vai trabalhar em inteligência artificial para fazer o quê? Educação e saúde, aconselhamento de orientação. Porque a gente não pode fazer isso. A inteligência artificial é um campo bom para nós enfermeiros. Fica aquele bocado de gente da unidade de saúde sentada ali com a senha na mão, esperando que chame. Bota um filho para passar, assista uma coisa. Tem alguém com conhecimento para conduzir aquilo. Olha, eu vendo as coisas hoje em dia, eu fico tão com dor de cabeça. Quando eu saí da escola, eu fui me aposentar, eu saí em 2003, 2002, uma coisa assim. Eu fui fazer consultoria para outras universidades do Brasil, não do Paraná só, do Brasil. Eu fui em Fortaleza, no Ceará, fiz em Minas, em Uberaba, fiz em São Paulo, ali, na Unioeste, que é uma escola pública, e eu trabalhei muito com eles, para eles trabalharem com a telemedicina. Eles me olhavam e davam risada. E agora é uma realidade. Olha, mas eles não viram. Gente, vamos trabalhar com o computador, levando conhecimento, analisando as taxas de exame, analisando os exames que passam lá no instante, que eles não têm que precisar transportar esse pessoal para aqui. O HC aqui podia trabalhar com a inteligência artificial nesse contexto. Claro. Agora fica cheio de carro transportando, você gasta dinheiro com transporte, você gasta dinheiro com alimentação, corre o risco de acidentes. Olha, que desnecessariamente, porque falta o pensamento crítico. A gente não pensa no amanhã, a gente pensa no agora. Olha, quando eu via isso, eu tentava ensinar, eu dava aula de professor, como fazer vídeo, como fazer aulas visuais, como trabalhar online. Agora você tem outro modelo de trabalho, que é a distância, em casa, em domicílio, né? O trabalho remoto. Isso tudo eu falava. Você acredita? Professora, mas e como que os docentes, professores, né, qualquer que seja a área, podem se sentir motivados a trazer esse tipo de conhecimento também, se alguns, às vezes, estão até em déficit com essa realidade? Vou te contar de uma coisa. Eu acho que ou a gente mudar, nós como professora, a nossa postura, não é só o profissional que sai de lá, não. É quem está formando aquele profissional.
ou ele tem outra postura. Ele tem que ser um mediador, ele tem que saber superar conflitos, ele tem que ser autogestor, ele tem que sair catando financiamento nos ESSES, Itaí, Senai, Sesc, tudo formando. Eu trabalhava muito com o SESI e com o Sesc. Eu fiz um doutorado, um pós-doc em Londres, com a ajuda do Senai. Olha. Por que a gente não vai lá? Eles fazem. Sim. Você diz, eu sou fulano de tal, eu tenho um currículo tal, eu gosto de trabalhar nisso. Por que a gente não faz isso? Sim. Não é proibido. Gente, é o dinheiro que está ali, de onde? Da indústria. A indústria, não é um dinheiro que vem de milícia, sei lá, de quem é que seja, não é. Entendeu? É de um trabalho, real, público, de oferta, é público, né? É serviço. É serviço claro. público. Entende? Então, a gente pode fazer as coisas. E está aberto, é só você pedir bolsa. Só você pedir bolsa que você consegue. Sim. Eu tenho amigas minhas fazendo doutorado no Canadá, com bolsa do Canadá. Por que não pode ir? Nós podemos mandar os nossos alunos fazer intercâmbio nesses locais, nas fábricas. Sim. Eu acho que é um contexto de mudança, né, muito rápido, como a gente falou, e talvez a gente não tenha conseguido ainda absorver o suficiente para poder fazer essa oferta. Mas você não vai ter tempo de ficar absorvendo, né? Não. O trem está andando, está no trilho. Aí, por outro lado, então, tem essa parte do professor, mas também tem a do aluno, que hoje é um aluno diferente do que a gente tinha, de que ele não aceita mais determinadas situações em sala de aula, e de que, é claro, agora tem a lei do celular, pelo menos nas escolas, né, de ensino fundamental e médio, mas na universidade isso é muito livre, né? Então, às vezes, você está lá dando aula e esse aluno não está interessado, não faz parte do tema dele, está lá vendo uma série no celular. E aí eu fiquei pensando se talvez a gente não tenha que dar um passinho atrás e retornar a modelos de ensino que façam ele fazer as coisas além de ficar só ouvindo, né, esse professor ali na frente. Tem uma coisa chamada metodologias ativas. A gente tem que adotar isso. Talvez trabalhar com projetos. Não sei, eu tenho pensado muito nisso, professora, para poder... Mas metodologias ativas, você pode vir com proposições, vamos implantar isso assim, 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 em tal lugar. Você é responsável por tal aspecto, você por tal. A gente se reúne para discutir isso. Em vez de ficar você na fala, passando para todo mundo, entendeu? Podia fazer vários projetos em várias áreas e colocar, o aluno vai se envolver. E tem uma coisa... Se desenvolver aquele projeto em estágio, a gente pode chegar com enfermeiros de estágios, com professores de outras áreas, e entrar com pedido até de financiamento. Propor melhoria, né? Aquele que tem da indústria ali, perto do Socorro. FINEP? No estágio? De estágio, que as pessoas recebem uma bolsa de estágio. Eu vou lembrar. O Senai também. CIE, exato, o CIE. Entendeu? Mas você pode fazer isso. Você pode trabalhar, por exemplo, dentro da Fiesp, porque com um grupo de professores que eles têm, levando informações da saúde para eles. É isso. Em termos de relacionamento. Por exemplo, você já pensou quando a gente estiver trabalhando com robô? Como é que vai ser? Uma linguagem diferente. O que vai acontecer? Você vai ter que saber colocar a sua equipe naquele novo contexto e não vai ter esse tempo de absorção, não. Sim. O vírus vem e vai mata, e rápido, todo o sistema para todo o sistema. Você não tem mais tempo. Porque eu vou fazer o ano que vem, daqui a 2 anos. Não. O nosso prazo é exíguo. O desemprego vai aumentar, a fome vai aumentar, a violência vai aumentar, os sem-tetos vão aumentar. Então, quem ficou acomodado vai começar a botar grades nas portas, botar em tudo quanto é de canto, porque não vai nem poder viver, não pode mais nem ir na rua. Estou aqui pensando, e ao invés de sair da caixa e fazer essas proposições, vai ficando cada vez mais dentro da caixinha. Ficamos brigando por espaço. Eu quero uma sala de aula para mim, eu quero um grupo só aqui dentro. Leva esses grupos de pesquisa para o comunitário, fazer projeto de pesquisa lá, envolvendo o Pedro, envolvendo o João, envolvendo o Antônio. Você diz o seguinte, mas o aluno vem para cá, ele não tem essa... Por isso que você tem que conhecer quem é esse aluno. Agora eu pergunto, quantos professores... As necessidades que eles trazem. Passam um tempo, pelo menos 10 horas da carga horária, tentando descobrir quem está comigo, o que é que eles querem. Quem pergunta isso para o aluno? O que é que você quer? Você está esperando o quê? Muito legal. Eu fiz isso, a minha tese
de doutorado, mais durante 20 anos, eu perguntava para o doente, o que é que você espera da enfermagem? Sabe o que eles queriam? Comunicação. Um instrumento básico, né, professora Emiraci? Nosso instrumento básico. Comunicação. Eu fiz meu doutorado em cima disso. Então, o que a gente tem que parar para pensar? É o seguinte, é nesse outro, nessa socialidade da doença, que a sociedade está doente, não é mais o hospital. Eu sempre falo, é doente cuidando de doente. Exatamente, nós estamos doentes, porque o estresse é muito grande, a demanda é muito grande. Isso leva a tensão, leva a dor do estômago, leva todas essas porcarias gastrointestinais, leva. Nós precisamos mudar isso. Agora, quantas políticas econômicas? Tem uma área aí que o enfermeiro não está sabendo explorar direito, é a área de geriatria. Nós temos que explorar. Está aí gritando, né? Maior esses número. asilos estão aí ganhando dinheiro com cuidadores. Sim. Cuidadores. Cuidadores. Essa palavra a gente tem que tirar, viu? Eu ajudo vocês na enfermagem, se vocês me ajudarem a tirar essa palavra de cuidador de quem não sabe nem falar. Porque esse cuidado somos nós, é a filosofia do cuidado, é o tato humano. Entende? A minha família nunca aceitou que eu fosse enfermeira, queria que eu fosse médica. Foi uma briga terrível, mas eu vejo, gente, eu gosto de lidar com o outro. De estar nessa relação. Essa relação, essa proximidade que nós temos com o outro. Então, é isso que faz a gente feliz. Preocupado com tudo que envolve ele, com o ambiente. Por exemplo, traumatologia era onde eu trabalhava. Eu adorava traumatologia porque chegava aqueles corpos despedaçados dentro do pronto-socorro. Eu me sentia bem em devolver aquele corpo com um aspecto de corpo para o outro. Olha que interessante. É uma coisa gostosa. Bom, nós já falamos, então, das mudanças desse século, das características que elas exigem para profissionais de todos os setores da economia. Mas não falamos uma coisa ainda. Nós falamos da educação e agora a gente precisa entender, então, para lidar com todo esse contexto, com todo esse papo que a gente teve aqui. O que é preciso? As habilidades. O que é preciso? Ótimo. Eu acho que, primeiro, a escola, desde o primário, como a universidade, como o ensino técnico, ele precisa se articular com os órgãos superiores, não é só com o MEC, não. O Ministério do Meio Ambiente, você vai lá com seu projetinho, da segurança pública, esses presos, como é que eles vivem, entendeu? Da FUNAI, na Fiesp, nos SESCs, você pode fazer. Você tem que se articular em busca de quê? De recursos. Por quê? Você vai tanto capacitá-los, como você vai poder pedir recursos para capacitar o seu quadro. Você tem que chamar pessoas, consultores, os cursos que estão aí, enfermagem, vamos ver no caso aqui, para que trabalhe com o grupo como desenvolver a habilidade X, como desenvolver a habilidade Y. Entende? Como fazer isso? O como é complexo, não tem a menor dúvida, mas depende de boa vontade, tá? É de boa vontade. De boa vontade. Uma coisa que eu não falei com você, por exemplo, você me perguntou, eu posso me apresentar como professora aposentada? Isso é etarismo? Pode, não tem problema, eu sou aposentada. Eu tenho 80 anos, graças a Deus que eu tenho 80 anos. Ele me permitiu viver até aqui para te dizer o que eu estou te dizendo. Matou minha curiosidade, que eu queria saber. Mas eu tenho essa idade, mas ando, viajo, falo. Eu estou no curso regular de francês, presencial. Olha, que francês. É isso aí. Mas é isso que eu digo, a gente tem que estar presente. Tem que estar presente. Como vamos fazer isso? Mas vamos fazer isso o seguinte, vamos pegar as grades curriculares, fazer um estudo com um questionário com o corpo docente. Como você está vendo o ensino? Faz aí um projeto de pesquisa. Você está na gestão. Como é que você está vendo a assistência ser prestada? O que é que o enfermeiro está fazendo? Qual é a prioridade do enfermeiro? Faz estudo nesse sentido. Apesar de tantas inovações, a gente tem se fechado tanto que não tem tido uma responsabilidade coletiva e ficando cada vez mais individualista. Já perdemos muito espaço. O enfermeiro, quando o estudante, que surgiu o curso de enfermagem, eu era estudante de enfermagem, eu dizia, gente, não deixa isso passar. Gente, olha essa dieta. É tanto que eu tenho muitos livros escritos em nutrição parenteral, sempre gostei. Resultado, está o farmacêutico, a nutrição, com consultório, com tudo, e nós estamos fazendo o quê? Chamando o cara ignorante de cuidador. É isso que nós estamos fazendo.
É hilário o que está acontecendo conosco. É uma pena, né? E ainda considerando que são 3 milhões de trabalhadores nesse país, eu acredito que deve estar entre as primeiras forças de trabalho hoje no Brasil. Você usa a palavra força de trabalho. Eu acho que a gente não é nenhuma força de trabalho, somos um bando misturado. Tem estudos que falam que é um bando de aglomerado, subordinado a um pensamento. Tudo junto e misturado. Porque você vê os caras de sindicato, eles brigam por uma causa. Nós não brigamos. Nós não reivindicamos. Gente, o trabalho que nós temos para ganhar 3 mil reais de salário por 8 horas de trabalho é vergonhoso. Né? Eu tenho percebido, sabe, professora, também, que o que leva muito a isso é a discrepância também de formação. Você vê, a gente entra em qualquer setor hoje na área da saúde, em especial na área de enfermagem, a gente tem um que se formou num curso técnico regular presencial, outro que formou num técnico e fez uma especialização técnica. No mesmo cenário, a gente tem um enfermeiro formado numa escola à distância, aí temos outro enfermeiro que formou presencial e com mestrado, e aí outro enfermeiro, e são vários arranjos de formação, o que fazem com que talvez o nosso conhecimento fique muito pulverizado. Eu acho que não. Eu acho que não. As pessoas que trabalham com educação à distância, elas têm a parte prática. É assegurada a parte prática, senão ela não tem o diploma. O conteúdo teórico ela tem. Agora, quem passa essa informação não é educação à distância, são professores, mal preparados. O problema está isso, não é o problema de você se especializar. Da modalidade de ensino. Isso. Não é, não. É o formador. O nosso gargalo está exatamente aí. Está em nós. Em nós. Hoje eu vi uma mulher falando, dessas que estão sendo deportadas. Ninguém fala mal da sua pátria. Que é o problema do Brasil? É o brasileiro mesmo. A gente não valoriza, faz tanga, como é que se diz? Tanga, sunga, com a bandeira do Brasil. Mas olha. Tem de tudo mesmo. De tudo. Aquele negócio de botar aqui, sei lá, bota em cima do biquíni para proteger, como é que saída de praia com a bandeira do Brasil? Bandeira do Brasil é toalha de praia. Pelo amor e respeito, cidadania. Não tem mais. A própria participação social hoje, a gente vê, né? Está bem esvaziada. Fica todo só mundo junto e misturado. A cargo de alguns interesses. Não, o pessoal... vamos fazer um movimento contra isso, contra aquilo. Por que contra isso, contra aquilo? A gente tem que saber o motivo de tudo. Chega de mudança. Cada pessoa tem uma ideologia e quer impor aquela ideologia. E tem pessoas que têm o dom da fala, da comunicação e fala. E tem pessoas que ficam com medo. Medo de quê? Com certeza. Medo de quê? Você é funcionária pública, tem medo de quê? Não vão lhe demitir, não. Pode não gostarem de você. Você vai ser candidato a vereador? Não precisa de voto de ninguém. Tem razão. Então, a gente falou assim, muito no geral também de algumas habilidades. Mas agora, para a gente finalizar, eu queria saber das habilidades que devem ser desenvolvidas no futuro enfermeiro. Okay. Para a gente fechar assim com chave de ouro esse nosso Fala Bem. A mais importante que eu acho é o pensamento crítico. O pensamento crítico, para mim, é necessário. Conhecimento, para isso, você tem que ter conhecimento do contexto de trabalho. Onde eu estou? Que lugar é esse? Que ideologia que predomina aqui? Para eu até me mudar ou tentar propor mudança. Não é simplesmente pegar um trabalho e ir no automático, não. Você tem que pensar no seu saber fazer. Eu acho que falta isso. O pensamento crítico. Ser líder. Ser um moderador de situação e não causador de conflitos. Tem pessoa que não resolve o conflito, mas causa. Isso na saúde é a doida. E na enfermagem, então, hein? Cala a boca. Entendeu? Mas sabe o que é isso? É falta de alguém que cria um grupo forte, forte de líder, influencia positivamente. de liderança. Ser um bom comunicador, importante. Tanto oral, como escrito, como digital. E esse mundo digital é uma praga, porque você botar uma vírgula, você muda tudo o que você quer dizer. Esse WhatsApp, eu dou tanta risada quando as pessoas passam aqui. E Facebook, abro raramente. Mando umas mensagens, cada erro. O Instagram, as pessoas fazem... E olha que agora nem tem mais escrita, hein? É só desenho. Não faz mais carta. Não, quer ver? Uma coisa bonita, nós não escrevemos mais cartas. Já notou? É uma mensagem pequenita na internet. Sim.
Eu tenho uma neta em São Paulo, ela tem 10 anos. Chegamos ao ponto de ninguém ter paciência para ler. Escuta o que eu estou fazendo. Por isso que eu digo, cada um tem que dar uma mudança. Compramos um bloco, eu e ela, compramos envelope, nós botamos a carta no correio, a gente se comunica. Menina de 10 anos, ela faz a cartinha dela, está aprendendo inglês, faz inglês também a cartinha dela, faz o espanhol, porque ela também estuda. O que ela tem de habilidade, ela está fazendo. Mas a gente não pode. A minha filha fala 4 idiomas, você imagina. Ela disse, mãe, eu vou mandar a Tonton falar com você. Como é que se escreve uma carta? Tem que ensinar para o menino, 10 anos, como é que se faz uma carta. Eu sei bem que eu sou da época da datilografia. Você tem que introduzir, entendeu? O assunto, contextualizar e depois contar o que desenrolar, o que aconteceu e fechar. Ela disse, mãe, eu dei risada quando a sua carta chegou aqui. A Tonton disse, tá vendo, minha avó não fez como você mandou eu colocar que eu fui para tal lugar. Isso não é carta, isso é comunicação. Olha que joia. Mas ela é fogo, meu bichinho. Estou esperando. Pensamento comunicação, crítico, liderança, criatividade, adaptabilidade. Porque trabalhar com esse mundo digital, com a sociedade conectada, a disputa vai ser grande. Mas você tem que se adaptar. Porque o que acontece é desemprego. Aí vai gerar mais estresse, mais insegurança e mais briga. E a gente não quer mais briga, a gente quer trabalhar como adultos. Sim. Como cidadão global. É isso que nós somos, profissionais globais. Eu estou anotando, né? Porque eu não quero perder nenhuma palavra. Habilidades digitais nós temos que ter. Por exemplo, falei com você do prontuário pessoal, que a gente pode sentar com eles para fazer, faz uma plataforma. Você pode também fazer uma plataforma de aconselhamento. Por exemplo, diabético, você diz para ele. Em vez do Instagram estar lá fazendo um modelo de modos, você podia ser um influencer do Instagram sobre saúde. Manter um blog, o que seja, com conteúdos, ter um grupo, formar um grupo, e cada um ficava responsável uma semana, cada 2 dias alguém botar alguma coisa nova. Nós temos que fazer isso, a gente tem que sair do casulo. Científico, né? Tem que sair do casulo, exato. Outra coisa, a inteligência emocional, nós vamos ter que trabalhar isso. O tempo todo, a gente já tem visto essa necessidade, colaboração, principalmente nas universidades. A escola tem que colaborar e tem que integrar com as outras áreas do conhecimento, não só na saúde. Não só na saúde, a gente tem que se dar bem com a engenharia de produção, engenharia genética. A gente tem que fazer sair, nem que não vá todo mundo, cada um vai para um canto. Sim. As formiguinhas, bonitinhas, vamos. Claro. Planejar, outra coisa. Nós não fazemos parte do planejamento estratégico das nossas instituições. Por quê? Você na área de saúde, o setor saúde, o planejamento estratégico tem que incluir todos os cursos e ter um representante para mim de cada curso. Você tem que colocar o que é que você quer fazer com o planejamento estratégico. E depois, como fazer com esse tático, com esse operacional. E registrar, nós não participamos. A gente chega, pega o que tem que fazer e vai executando, sem nem pensar sobre. É o automático. É o automático. Isso a gente tem que mudar. Publicar os projetos que você faz e que teve resultado. Outra coisa bonita, Lívia, é a história de vida da gente. A gente vai fazer um contrato, vai ser entrevistado. É bom você levar o que você fez. Eu adoro o memorial, então. Exato, o que você fez, o resultado do que você fez. Isso é muito importante. Entende? Então a gente não valoriza. Valoriza do outro. Esquece o outro nesse momento, fala de você para o outro, e o outro vai ver como o que você é. E depois que você falar para ele, você vai, olha, nós temos isso em comum, você também tem isso em comum, vamos sentar para fazer isso. Mas eu acho que essas habilidades, elas têm potencial para fazer a gente se preocupar com esse outro e fazer com que cada vez mais, em especial os enfermeiros, possam ter como objetivo melhorar o nível de saúde da população. Quando a gente pensa com foco em melhorar o nível de saúde, a gente ultrapassa aqueles modelos prescritivos. Mas as pessoas pensam que saúde só a doença não é, não. É mais do que isso. Você pode estar rígida, não está doente em órgão nenhum, e está péssima como pessoa. Perfeito. E cadê você? Eu sempre brinco nas minhas salas de aula, né, falando que
Você veja, tem um grupo de profissionais, né, que se especializou tanto em doença e conseguiram criar um império naquilo que para a gente é negativo. Claro. E a gente que é da enfermagem, que tem um olhar para a saúde, para o ser humano, para o ambiente, não conseguiu fazer uma ação com que a população valorize. Você disse uma coisa aí, seríssima. Nós que temos um olhar, que temos sei o quê, será que nós temos? Eu espero que, bom, eu tento formar para esse olhar. Mas daí é outra história. Se nós estivéssemos ensinando esse olhar, um olhar mais digno, mais humano, voltado para o social, nós não estaríamos assim, querida, não estaríamos, não. Você sabe que eu tenho estudado muito, professora, a potência que a enfermagem tem de ser descolonizada da medicina. E é muito interessante. Hoje nós temos um site em nível mundial, claro, lá dos Estados Unidos, que se chama Nursology. Que coisa boa. E o Nursology, ele tem como objetivo fazer essa descolonização e, além da descolonização, fazer com que o nome de enfermagem seja mudado, transformado para enfermologia, demonstrando que a enfermagem, por si só, ciência, né? tem uma ciência atribuída ao seu fazer. Mas então, aí, mas junto com isso aí, olha, eu vou pesquisar isso daí. Porque é exatamente isso que a gente tem que fazer. A gente tem que... É um complexo que eu nunca vi de inferior, para quem não quer de freira. Tem medo do Voltou, Papa. então. Não, tem medo do Papa, tem medo do bispo. Nós temos medo do médico. Por quê? Vocês são saberes diferentes, mas complementares. Se complementam. Foi um prazer ter a senhora aqui nessa tarde. Prazer meu estar com você aqui. Com certeza, para bem é uma alegria recebê-la. Você complementa a minha fala. Eu quero que você complemente. Eu complemento. Não, eu quero, acho que sim, como uma conclusão final, né? Eu acho que a sua fala é muito potente, né, professora? Eu acho que já era esperado, por isso do convite. É um olhar muito abrangente, e esse olhar que a gente espera que os nossos profissionais consigam alcançar, mas eu tenho certeza que isso é só com muitos estudos, né? Não é à toa que a senhora tem a formação em nível de pós-doutorado, 2 pós-doutorados, lê muito, pela sua própria fala dá para perceber, suas leituras, né? A senhora traz também a importância do enfermeiro, em especial, estar conectado com o planeta, e não é com o planeta, a mãe terra, é com o planeta e com todos os seus movimentos, flora e fauna, né? Com todos os seus movimentos, incluindo em especial o ser humano, que é o foco desse cuidado, que é o corpo, né? Como a senhora fala, em si, praticado ali na nossa frente. Eu acho que o grande ganho dessa tarde de conversas foi, com certeza, quando a senhora traz, né, as necessidades no contexto educacional, trazendo uma responsabilidade para os docentes em se desenvolverem melhores, para que estejam antenados a essas mudanças, adaptados a essas mudanças, para que possam influenciar as pessoas e servir, de fato, aí, de um modelo que olhe, que tenha essa visão múltipla. E o outro ganho foi com relação às habilidades. É muito interessante, porque na nossa ciência, como enfermeiros, a gente tem um rol de instrumentos básicos que é o que mobiliza o nosso fazer. Mas o que a senhora traz aqui é um passo à frente. Você acrescenta aí temas transversais. Temas transversais. É um passo à frente. Tem que trabalhar isso, temas transversais. Como eu sempre digo para os alunos, as enfermeiras, claro, aquelas que filosofam sobre a nossa ciência, estão sempre à frente do tempo. E é isso que as suas habilidades apontam, quando a senhora traz aqui. Estou à sua disposição. Viu? À disposição de vocês. Obrigada. É qualquer coisa. Obrigada a você. Foi muito bom, viu? O Fala Bem fica por aqui e sai muito satisfeito com essa conversa ampla sobre sociedade, saúde, política e, em especial, para os profissionais da enfermagem. Um abraço, até o próximo episódio.